Olá, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos para refletir um pouco a prática da fé que Jesus Cristo deixou para nós. O verdadeiro sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conselhos do Papa Francisco e o exemplo que ele deixou para nós quanto a esse mandamento. O maior defeito do ser humano é o preconceito. Ele tem preconceito racial, ele tem preconceito de posição social, ele tem preconceito de tudo. Ninguém é perfeito diante do ser humano. Todo mundo tem defeito, todo mundo precisa de ser colocado para trás. O Papa Francisco nos mostrou que não é bem assim que Jesus quer. O Papa Francisco foi um Papa que viveu plenamente os ensinamentos e o amor de Jesus Cristo. E a gente deveria, com toda certeza, imitar um pouco esse Papa. Quando a gente vê um Papa da Igreja Católica que abre as portas da Igreja e acolhe todas as outras igrejas, quando nós temos preconceito contra os evangélicos, contra os espíritas, contra os macumbeiros, contra esse, contra aquele, o nosso coração era fermentado de preconceitos, achando que o outro não tinha direito de Deus, esquecendo dos primeiros ensinamentos da Bíblia, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e que pelo batismo e pela presença de Jesus, não estamos falando só do batismo, a pessoa que crê, não é batizado na Igreja Católica, não vale, vale sim, como fé que ele tem, não vale como sacramento que nós vivemos. Porque só os católicos é que compreendem o significado de sacramento. Então, a gente fica com preconceito contra outras religiões. Não somos capazes de nos olhar um para o outro como irmãos. E, no entanto, que nós aprendemos que Deus, ele faz morada dentro de nós. O sopro de vida que nós temos é o sopro de Deus. E todo ser humano recebeu essa alma com o sopro de Deus. Quando você olha para o outro, por mais insignificante que você acha que ele seja, ele é Deus encarnado aqui na Terra. Ele é presença de Deus. E é por isso que Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você amar o outro como você se ama, você jamais vai desejar o mal para o outro. E um dos exemplos que o Papa Francisco nos deixou foi o exemplo maior de visitar terras onde o cristianismo nem é aceito. E, no entanto, ele foi lá, com cara e coragem, onde morava até mesmo os terroristas. Ele foi e enfrentou, porque ele não via maldade em ninguém. Ele olhava o outro como ele olhava a si mesmo. E era assim que a gente deveria fazer. Existe um exemplo na Bíblia muito significante, que às vezes passa desapercebido para nós. Mas aquele que conhece a história do povo da Bíblia sabe muito bem que existia preconceitos muito enraizados no Antigo Testamento, que se tornou leis. Aquele que não cumprisse a lei era impuro, não podia nem entrar no templo. E, no entanto, Jesus desafia tudo isso. É o texto que fala da mulher samaritana. No Antigo Testamento, samaritanos e judeus se odiavam. Os samaritanos eram considerados pessoas idólatras, indignos. O judeu não podia nem conversar com um samaritano, porque senão ele se tornava impuro também. Então era um preconceito muito elevado e coberto por uma lei. Se você se contaminar com alguém que não é puro, você não pode entrar no templo. Então você não podia conversar com o samaritano.
E Jesus, então, quando ele estava indo para Jerusalém, ele passa na Samaria, encontra uma mulher que foi se aproximando de um poço para pegar água. E aí ele rompe 2 mandamentos do Antigo Testamento. Um judeu não fala com mulher em público, principalmente se a mulher é estranha. E piorou que essa mulher fosse samaritana, impura. Ele não podia conversar com essa mulher. Ele, como judeu, se tornaria impuro também. E ele, aproveitando a ausência dos apóstolos, ia se escandalizar com isso, ele tem um diálogo muito bonito com essa mulher. E é onde faz brotar no coração daquela mulher o quanto ela era aceita por Jesus e o quanto é verdadeiro o amor que Jesus sentia pelo próximo. Ele não teve preconceito em falar com uma mulher e muito menos por ela ser samaritana. Jesus tratou a mulher por igual a ele, e nós sabemos que igual a Jesus ninguém. Mas pela presença de Deus na alma daquela mulher, ela era igual a todos. E ele a amou. Então, nós vamos ler um trechinho dessa história sobre a samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 19. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele lhe daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? A mulher lhe replicou: Pode ler. Eis porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disse a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Esse diálogo entre a samaritana e Jesus, ele é cheio de alguns ensinamentos do Antigo Testamento. Samaria rompeu com os judeus porque o reino foi dividido. Samaria foi praticamente banida da religião judaica e criou então uma espécie de raiva mesmo. Não pode chegar, não pode se aproximar, não pode conversar. Era uma questão do tempo, era questão de muitas coisas que estavam envolvidas com essa divisão do reino de Deus. Então, ali, a samaritana começa um diálogo com Jesus por volta de água. Jesus pede água para ela. E ela pega e conversa com Jesus. Se você soubesse quem eu sou, você não estava pedindo água para mim. Você não estava falando comigo. Aí Jesus fala para ela: e se você soubesse então quem eu sou, você
é que queria a água que eu te ofereço. E que água é essa que Jesus oferece? Também tem muitas passagens no Antigo Testamento que mostram que Jesus é fonte de água viva. E essa fonte de água viva é a água que nós recebemos no batismo até. Mas por quê? Quem tem sede de justiça, quem tem sede de um mundo igualitário, quem tem sede de amor, é a água que vem de Jesus. E, no entanto, a mulher não entendeu bem essa história de água, então, que ela pede, não, mas você não tem nenhum jarrinho para pegar água, e o poço é fundo, como você vai me dar dessa água, não é? E ele ainda explica mais um pouquinho para ela, para que ela entenda. Então, ela fica assim, meia confusa, e quando entra, então, aquela diálogo que ela fala, eu não tenho, ele fala para ela falar com o marido, ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, bem falar, falou de verdade, não tem mesmo, porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não te pertence. Ué, mas o que é isso que Jesus quer falar? 5 foram os ídolos que foram adorados lá na Samaria. Eles se tornaram um povo misto em acreditar num Deus verdadeiro e nos deuses falsos. 5 foram ídolos que praticaram ali dentro da Samaria, tornando o povo completamente longe da religião judaica. E esse que vocês estão adorando agora também não te pertence. Por quê? Porque ela é judia. Ela tem o Deus verdadeiro dentro dela. O que eles são contaminados pelo erro. Então a mulher balança a cabeça e sabe, nossa, esse homem sabe do meu passado, ele sabe tudo, então ele é um verdadeiro profeta. Então é onde aquele diálogo que Jesus tem com a mulher transforma a vida dela. E eu gostaria também que o diálogo que nós temos quanto aos nossos irmãos separados, contra os terroristas, contra esses que estão fazendo guerra, não fosse de ódio, de vingança, de querer que Deus castiga, mas não, de misericórdia e de piedade, porque nós sabemos que eles estão se afastando do projeto de Jesus e se envolvendo com o projeto do maligno. Nós sabemos desde o princípio que o demônio, ele age porque ele quer afastar todas as almas de Deus. Ele quer arrebanhar todos para ele. Então nós devemos ser espertos o suficiente, fazer de tudo, pedir a graça e a misericórdia de Deus, para que a gente tenha um coração generoso, capaz de amar. E Jesus, ele nunca aceitou o pecado de ninguém. Não. Você não pensa assim, porque Jesus ama todos, ele ama o pecado também. Não. Jesus, ele como Deus, sabe muito bem separar a pessoa e o mal que ela faz. Jesus ama a pessoa e condena o pecado. Todas as vezes que ele fazia uma cura ou que ele fazia alguma coisa, vai e não peques mais. É isso que Jesus fazia. Esse é o conselho que existe de melhor para cada um de nós. E se vocês fizerem um pouco de esforço, vocês vão chegar a esse ponto, porque eu cheguei. E eu era uma pessoa bem dura mesmo. Pessoa pecou, tem que pagar. Pessoa tá ruim, isso aqui. Ah, não é católico, então se dane. Eu era assim. Eu era. Eu achava que todo mundo tinha que ser caminhando ali, ó, atrás de Jesus e cumprindo tudo direitinho, ninguém podia dar um passo fora, que estava condenado. E, no entanto, hoje, com a graça de Deus, não é mérito meu, não, é de Deus, eu sei muito bem separar a pessoa do pecado. Eu não aprovo o pecado, assim como não aprovo guerra, não aprovo violência, discriminação, de espécie alguma, não aprovo, não aprovo. Mas eu amo a pessoa. Ela está errada, vou procurar ajudar. Se ela aceitar, bem, se não aceitar, te ama, a mesma coisa.
Desejo tudo que eu desejo para mim de bom, que é o céu, eu desejo para você também. Quero que todos nós um dia vamos fazer festa lá no céu. Não tenho esse tipo de raiva, porque o preconceito é uma raiva interior e nós devemos limpar o nosso coração. Flávio, continua a leitura. Continuando aqui, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier ele, nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram de verdade da cidade e vieram ter com Jesus. Olha só, a mulher foi tão tocada pelo, vamos dizer assim, o exemplo de Jesus, de conversar com ela e tentar clarear a fé no coração e na mente dela, e ela se tornou uma bela catequista. Foi falar com os homens, e os homens foram tudo encontrar Jesus para conhecer Jesus. Quando ela fala, dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, e a gente adora é aqui, porque eles fizeram outro templo, como de Jerusalém, eles fizeram lá em Samaria. Então eles adoravam lá, no monte, enquanto que o judeu adorava no templo de Jerusalém. E Jesus falou: chegará o tempo que não vai adorar nem no templo de Jerusalém, nem em monte, nem em lugar nenhum. Vocês vão adorar a Deus em espírito e verdade, ou seja, na transformação da sua vida. Ser autêntico filho de Deus. Não adianta frequentar igrejas e cantar hinos bonitos se o nosso coração está enegrecido pelo pecado, pelo preconceito, pela distância um do outro, o desejo de mal. Então, quando a Assembleia se reúne, Deus quer estar presente no coração de cada um e ser amado e adorado como ele deve ser amado, em espírito e verdade. Ele pratica a verdade que vem de Jesus e ele ama o Espírito Santo que está dentro de cada um. É uma prova muito, muito, muito difícil de se completar. Por quê? Porque cada um de nós tem que entrar para dentro de si mesmo e fazer uma reviravolta, como essa samaritana fez. Ela teve a coragem de ir até os homens lá da cidade dela e falar: venha ver, tem um homem lá que fala diferente de todos, venha ver, deve ser o Messias, aquele que vai ser enviado. Então, ela foi tocada pelo comportamento de Jesus e pelas palavras de Jesus. E é assim também que cada irmão, quando se aproxima um do outro, deve se sentir tocado. Eu sou capaz de amar a todos, porque dentro de cada um está o Espírito de Deus. É o Espírito da verdade. É ali que eu tenho que adorar. Todas as vezes que eu fizer um bem, assim, acolher o próximo, como eu acolho a mim mesmo, meus defeitos e as minhas qualidades,
eu estou adorando o próprio Deus. Então, cada um de nós deve fazer esse exercício de fé. Nós estamos num tempo muito marcante, porque o Papa Francisco deixou um exemplo muito claro para nós. Ele saiu doente, sem medo, porque o medo nos afasta de Deus. E ele foi para todas as cidades, cidade que nunca se pensou que um Papa fosse visitar. E ele visitou, acolheu os líderes religiosos daquele lugar, sabendo muito bem que não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele amou aquela gente, deixou um legado muito bonito. Tenho certeza que o exemplo do Papa Francisco vai ficar para sempre no meio dos cristãos. E eu espero, tenho assim a esperança de que, lendo as Escrituras e olhando o comportamento de Jesus, nós vamos aprender com o Papa Francisco a ser humilde o suficiente para saber que nós somos todos irmãos e iguais. Não importa se eu seja rica ou se eu seja pobre. Não importa que eu tenha morada numa casa bonita, confortável, ou se eu moro no barraco. Não me importa que se eu estudei ou se eu sou analfabeta. Não importa nada disso. O que importa é a vida que cada um tem que levar diante de Deus. Quer falar alguma coisa, Flávio? Não, pode encerrar. Pode encerrar, Isabela. Tá. Então, eu espero que eu tenha dado um conselho válido para cada um de nós. E que vocês leiam novamente essa passagem da mulher samaritana. Pensa nos preconceitos que se existia nas leis antigas do Antigo Testamento. E pensa como é que Jesus quer que a humanidade caminhe agora na presença de Deus. Lembre-se, mudança de vida é força da nossa alma, de tudo que nós conhecemos. E cada um de vocês, e de mim, e de todos que ama Jesus Cristo, é transformar o que está errado dentro de nós. É tirar a negritude de pecado que tem dentro de nós. É uma escuridão muito feia, a alma daquele que não sabe amar e não sabe perdoar. Eu espero que Jesus, com seu diálogo na Bíblia, transforme o coração de cada um de nós. Desejo a vocês um feliz Pentecostes. Que o Espírito Santo transforme a vida de vocês como transformou a dos medrosos apóstolos. Que cada um seja corajoso o suficiente para pesquisar dentro de si mesmo e ver os erros que estão acontecendo. Gente, sejam felizes, amo a todos, amo mesmo, de verdade. Que Deus os abençoe e os proteja.